o Rodrigo pediu para eu falar alguma coisa aqui de vendas, né? Tipo, fala qualquer coisa aí, mas vendas é um tema muito aberto, né? Bastante amplo. Então, o próprio Rodrigo, assim, me ajudou a entender o que talvez fizesse mais sentido, até porque ele tem, né, total domínio aí da programação do curso de vocês, então a gente decidiu falar de um negócio chamado Spin Selling. Antes da gente entrar no assunto do Spin Selling, a, a Luciana já assistiu minha palestra, não sei quem mais conhecia, acho que é legal dar só um rápido contexto para vocês, né? Então, eu tenho uma experiência com vendas já faz mais ou menos 10 anos na Actavox. A Actavox é a minha consultoria com foco em gestão comercial. Então, ajudar empresas a estruturar a área comercial com foco diferente da maioria das consultorias de vendas, que foca muito em treinamento, e a gente tem um viés muito científico, né? Então, esse negócio do growth que veio depois, é exatamente isso, de você ter as métricas, então, regras de remuneração variável, coisas, a parte de ciência, de planejamento de vendas é um grande forte nosso. Além disso, eu empreendi em 2 outros negócios, né? Que é a Monuve, que é uma startup de tecnologia para o mercado de segurança, faz gravação em nuvem de câmeras, e a LinkedIn, que foi da palestra que eu dei que a Lu assistiu, que é como usar o LinkedIn como um canal estratégico para gerar leads, para fazer vendas, enfim, que o Rodrigo já falou para vocês bastante disso. Eu brinco que o que eu faço, eu amo as coisas que eu faço, amo vendas, mas o que eu faço não define quem eu sou, então, para vocês me conhecerem só um pouquinho, eu também gosto de apresentar, eu sou casada, tenho 2 filhos, sou uma de 5 filhas, tenho 4 irmãs, adoro esporte, né? Eu e meu marido, a gente surfa, eu jogo tênis, jogo vôlei, então, eu descobri que, assim, eu tenho um alto nível de energia e descobri que vendas e alto nível de energia tem tudo a ver, né? E não foi sempre assim, porque quando eu comecei a trabalhar na Actavox, na verdade, a Actavox eu não fundei, né? Eu virei sócia, mas quando eu comecei a trabalhar na Actavox, eu era estagiária. E depois de 1 ano, 2 anos, eu já estava liderando alguns projetos e de vez em quando o sócio pedia para eu, atende esse prospect aí, para entender a necessidade dele. Gente, quando eles pediam para eu atender um prospect, me dava uma puta dor de barriga, juro por Deus. Eu tinha medo de falar com o prospect. Eu detestava esse negócio de vender. Por quê? Eu entendia que vender era sobre convencer alguém a fazer alguma coisa. Sabe aquele negócio, né? Você tem que persuadir a pessoa. E nunca me identifiquei muito com isso. Depois eu entendi que vender, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Que vender é sobre você entender a dor de uma outra pessoa, você entender um problema que ela tem e ajudar ela a resolver, que é o que eu gosto de fazer, resolver problema. Descascar abacaxi é o que a gente faz todo dia, e que vocês tenho certeza que fazem muito bem. Então, todos vocês já são ótimos vendedores, porque vocês são bons profissionais que estão acostumados a descascar cada abacaxi no dia a dia e vender nada mais do que fazer isso com alguma ciência, né? Então, aqui está o código lá do meu perfil do LinkedIn. Se a gente não tiver conectado, depois eu mando essa apresentação para vocês e a gente se conecta também. Aí tem não sei se vocês já viram, tem um videozinho que eu ensino como que vocês pegam esse código. Depois eu posso mandar o link para vocês também, se vocês quiserem fazer. Que fica legal para fazer a apresentação, né? Então vamos lá. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre spin selling. Alguém já ouviu falar de spin selling? Já leu sobre spin selling? Conhece essa metodologia? Sim, já ouvi falar. Já li um Já? pouco. Ô, Você Camila, lembra de alguma coisa, Lu? só um detalhe, eu Oi. acho que, eu não sei se você já deu play na apresentação, mas pelo menos para mim ainda tá a tela do PowerPoint. Não tá a tela full screen, não. É? Se quiser, Oxe, que bom. é, Não, eu tô pautar o passando aqui compartilhamento. vários slides. Você tava passando Gente, eu tô já? passando vários slides aqui, vocês não estão vendo. Não, 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 eu peraí. tô parada Deixa eu na tela. interromper o Eu compartilhamento. achei que meu internet estava travado e por isso que eu não falei nada. Não, eu vou. Que bom que você me avisou, Rodrigo. é porque você foi passando, eu Eu, vi que teve uma hora que tocou uma musiquinha e não mudou a tela, eu falei assim, tá errado. peraí. Tá calma nessa hora. Deixa eu.
Ah, agora eu tô vendo as fotos ali, ó, surfando, jogando tênis. É, pô. Achei que vocês estavam mesmo ignorando, viu, as coisas. Brincadeira. Aqui, ó, Ah, eu agora tá sim. surfando. Ah, legal. Que Agora da sim. hora. Agora sim. Não, eu falei, aqui o meu QR Code. Vocês estavam achando que eu sou louca, É, mas nem tanto, né, gente? da onde veio esse QR Code? Legal. Então, aí da onde veio. Para vocês pegarem o QR Code do LinkedIn de vocês, eu tenho um videozinho que mostra. Mas já tem um post no LinkedIn que tá com esse videozinho, aí eu só mando o link aqui para vocês. Aí qualquer coisa, se vocês ainda não tiverem feito, vale a pena fazer, colocar nas propostas, nas apresentações, é muito bom. Maravilha. Então, gente, como é que eu faço para parar de ver essa cara aqui? Pronto, Pronto? aprendi. Tem que, Pronto. tipo, minimizar. Então, a gente vai falar sobre... Lu, o que que você lembra? Você lembra de alguma coisa? Assim, basicamente, o que eu sei de Spin Selling, que é uma metodologia que você faz através, assim, perguntas poderosas através do que você vai investigando da pessoa, né? À medida com que ela vai dizendo, você vai guiando a conversa e vai identificando aí o problema, né? E através dessas perguntas você chega a um sim, né? O objetivo é no final que você consiga efetivamente fechar negócio. A RD trabalha muito com essa metodologia, né? A galera de vendas, então eu tive um pouco, mas eu não cheguei a aplicar efetivamente, nem ter muita, falando eu, Luciano, né? Então vai ser bem legal ouvir a sua experiência. Show de bola. Já nem preciso explicar mais nada, você já falou tudo. Já vamos para a Parece. parte final. Brincadeira. Legal. Então, é exatamente isso, né? O Spin Selling vai ser uma metodologia de perguntas. Agora, antes da gente entrar no tema do Spin Selling mesmo, vocês diriam que em vendas é vender a todo custo? A gente tem que conquistar o sim a todo custo? Eu acho que O que não. você acha, Wesley? Eu acho que acho que tem clientes que eles estão no momento de aquisição daquele seu produto ou serviço, e eu acho que tem outros clientes que não estão no momento. Podem ser por diversos fatores, pode ser que ele não esteja preparado, pode ser que aquela solução não seja suficiente para aquilo que ele precisa, ou ele precisa de algo mais simples. Então, eu acho que não é vender a todo custo. Eu acho que, como você disse anteriormente, falou muito bem, é a gente resolver um problema, mas nem sempre pode ser com que a gente tenha resolva aquele problema. Show de bola. Então, não, com certeza não, né? Só a resposta foi o melhor possível. Então, com certeza não é vender a todo custo. O que a gente tem que procurar? Até a vovozinha sabe, né? A gente tem que procurar ter eu adoro falar com gente de marketing que sabe coisa mais avançada do que eu. Então, isso daqui, né, para vocês não é nada. Então, a gente tem que procurar ter um custo de aquisição do cliente menor do que a receita que ela vai gerar ao longo da vida. Então, não é a todo custo, mesmo falando em questão monetária, tá? Não é a todo custo mesmo, porque esse um cliente tem que ser rentável. Então, para ele ser rentável, a gente tem que observar qual que é o custo de aquisição do cliente. E vocês de gestão de marketing estão muito acostumados a trabalhar com o custo de aquisição do cliente, pensando só no topo do funil, né? E quando a gente calcula o custo de aquisição, a gente calcula até ele virar cliente mesmo. O custo da venda também tem que ser considerado no custo de aquisição do cliente. E isso é muito importante porque realmente não é vender a todo custo. E aquilo que o Wesley falou está perfeito. Além de observar a questão de custo, é importante lembrar de gerar valor para ele. Então, você vai de fato gerar valor para ele ou você vai fazer uma venda agora que, na verdade, como você disse, ele pode não estar no momento certo e que no final não vai gerar valor para ele, não vai resolver o problema que ele precisa porque ele tem outras coisas que ele precisa resolver primeiro, por exemplo, né? Então, não é vender a todo custo. Eu brinco que tem que dar match, né? Mas, na verdade, tem que ter fit, é isso que a gente fala no mercado, né? Então, o cliente tem que ter fit. Aí, o que é importante para saber se o cliente tem fit? A gente tem que saber o que é um cliente fit. Aí o Rodrigo falou para vocês, né, de proposta de valor, de persona, porque a gente precisa ter muita clareza de qual problema a gente resolve, para aí a gente conseguir saber que tipo de perfil de cliente a gente consegue de fato trabalhar e conseguir entender quais são, então, as informações que eu tenho que mapear desse cliente para saber se eu vou gerar o máximo de valor para ele ou não, né? E aí é que entra o spin, tá, gente? O que é o spin selling?
A Luciana ficou perfeitamente. É uma metodologia em que, através de perguntas, você vai atingir 2 principais objetivos. O primeiro, você vai qualificar o teu lead, vai qualificar o teu prospect. Para quê? Para entender se tem fit, tá certo? Para você entender se realmente faz sentido, se está no momento certo. Então, para você pegar informações que vão ser úteis primeiro para você saber se vale a pena para você dar continuidade no teu processo de vendas, porque imagina que terrível, você vai lá e faz todo um processo de vendas. Vocês sabem, né, gente? Fazer proposta é um saco, né? Assim, fazer uma proposta formal, faz reunião, entende, e aí formaliza a proposta, e lá no final você descobre alguma coisa que, putz, nunca vai dar certo esse projeto. Né? Nunca dá certo porque ele é sozinho. Para a gente ter uma verba de marketing desse tamanho, ele tem que ter alguém que vai se comunicar com a agência, vai tirar dúvida, vai ser ágil e tal. O cara sozinho não tem fit para o que eu ofereço de serviço hoje. Então, eu vou descobrir isso só lá no final, depois que eu já passei por todo o meu processo de vendas. A ideia não é essa. Então, é por isso que o primeiro objetivo das perguntas é entender se tem fit. O segundo objetivo vai ser guiar o teu cliente, o teu prospect, dentro do teu processo de vendas, fazendo com que você alcance de fato o sim. Então, você vai organizar as informações e vai estruturar, né, o teu processo de vendas, vai estruturar a sua comunicação com ele, de forma que você sensibilize ele para o problema que ele tem e mostre que você tem uma solução que resolve esse problema. É exatamente isso que o SPIN faz. Então, o SPIN é o acrônimo, né, a sigla de cada uma das etapas desse processo. Então, a primeira etapa do S é a etapa de situação, depois a etapa de problema, implicação e necessidade de solução. Por que o SPIN é muito usado? A RD não é boba, né, de usar o SPIN. A RD usa as ótimas metodologias do mundo. Porque é muito melhor eu falar para vocês que é importante aprender sobre vendas ou vocês chegarem a essa conclusão? Pode responder alguém. Quando a gente chega, é muito mais poderoso, né? Porque quando o cliente, acho que eu mencionei isso para vocês bastante, acho que eu conversei isso mais com a Luciana, que eu e a Luciana, a gente trocou umas figurinhas aí da última aula para cá, de como é importante fazer o cliente perceber que tem um problema e querer resolver aquele problema. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a Camila tá querendo passar pra gente. Exatamente. Faz toda a diferença. Eu falar para você, olha, você precisa resolver tal problema, você tem esse problema e você precisa resolver, é totalmente diferente de você reconhecer que tem um problema. Você traz para a consciência, né? Você traz para o neocórtex, né? A parte cerebral da cabeça do cliente, né? Você, de fato, traz para um nível que fica muito mais fácil dele tomar uma decisão. Então, vamos passar aqui por cada etapa do Spin Selling, aí eu vou falar para vocês claramente, a ideia é que vocês saiam daqui hoje sendo capazes de desenhar as perguntas do Spin Selling para o processo de vendas de vocês, tá? Então, é uma coisa bem, bem prática mesmo. Então, vamos lá. A etapa de situação. Qual que é o objetivo da etapa de situação? Gente, é qualificar o lead entendendo o cenário e o contexto. Então, na etapa de situação, eu vou fazer perguntas que vão me ajudar a entender, de fato, o contexto daquela empresa. A gente pode fazer perguntas tanto sobre a pessoa quanto sobre o negócio. Então, exemplos de perguntas assim, quanto tempo você trabalha na empresa, quais são os seus desafios nessa área, se aquela pessoa será responsável pela decisão. É na etapa de situação que a gente pensa em perguntas para identificar como funciona o processo de compras pela perspectiva do cliente. Imagina que terrível, você faz todo um processo de vendas e lá no final você descobre que não é a pessoa que decide. Eu já cometi esse erro. Fiz reunião, fiz proposta, aí na hora que eu mandei a proposta, o cara falou, legal, agora eu vou mandar para minha área de PR. Aí eu, caramba, meu, que merda, não fiz as perguntas certas, não investiguei corretamente dentro do SPIN se a pessoa era responsável pela decisão. Então, na etapa de situação que a gente faz isso. E outras perguntas sobre o negócio. O negócio está crescendo, por exemplo, volume anual de vendas. Isso aqui são exemplos genéricos. Aí é importante vocês pensarem, né, dentro do negócio de vocês, o que ajuda a você fazer esse mini diagnóstico de entender o cenário do cliente. Alguns pontos importantes sobre a etapa de situação. Isso daqui, gente, primeiro, não é um momento para criar rapport, sabe aquele quebra-gelo, né, que a gente fala? Não é para isso. A ideia é fazer perguntas que realmente vão te ajudar
a qualificar o teu lead e entender o cenário dele. Aí vocês falaram sobre persona, né? Então, você pode ter diferentes tipos de perguntas, situação, dependendo da persona que você está falando, obviamente. E é muito importante tentar investigar o máximo de informações antes de você falar com a pessoa, porque, de novo, a ideia da etapa de situação não é que seja uma burocracia. Ah, eu vou fazer spin selling, agora eu tenho que fazer perguntas, qual que é o cargo da pessoa? Pô, entra no LinkedIn da pessoa e descobre qual que é o cargo, descobre o máximo de informações e use esse momento para levantar aquelas informações que de fato você não encontrou na internet, né? Porque não é para ser uma burocracia. Se você só tiver 2 perguntas para fazer na etapa de situação, problema nenhum, tá? O importante é servir o objetivo dessa etapa. Ficou claro a etapa de situação? Eu queria dar um complemento, Camila, que é uma coisa que a gente usa muito no Stay, na minha startup, né, lá em vendas, e eu aprendi lá e trouxe para o meu cenário também, quando acontece uma levantada de mão. Geralmente as levantadas de mão de marketing, de consultoria de marketing, assessoria, um serviço que você vai prestar, geralmente como que funciona a sua consultoria? Geralmente vem acompanhado de uma pergunta curiosa, né? Tipo, eu vi que você é consultor, como funciona a sua consultoria? Então, uma forma boa de você entrar no S de uma forma educada é falar que o seu produto é extremamente personalizado e que você precisa ter uma conversa com sinceridade de ambas as partes para entender se você pode ajudá-lo ou não. Né? Então, tipo, aquela questão de você até confortar a outra pessoa na negociação, de que tipo, você não vai tentar vender a todo custo, que você vai vender apenas se você enxergar que você pode gerar um impacto para ele. E isso faz toda a diferença. Perfeito. Maravilha. E isso dependendo aí, né, do nível de maturidade do processo de vendas, você pode, inclusive, algumas perguntas iniciais, nesse próprio e-mail já devolver uma pergunta, né? Ao invés de ir direto para uma reunião, se for interessante para o teu processo de venda, você está com tanta levantada de mão que você não está dando conta. Então, você precisa qualificar um pouquinho uma etapa antes, né? Então, aí voltando para falar da parte prática, o que seria uma lição de casa importante para vocês? Então, já ir pensando dentro do SPIN, quais são as perguntas de situação? Vocês não desenharam a persona? Então, que perguntas você pode fazer que vão, primeiro, te ajudar a identificar se você está falando com a pessoa certa, se aquela empresa tem fit para o que você quer entender, e que também vão te municiar de informações para conseguir compor uma solução melhor, entender o contexto e direcionar a tua conversa com aquela pessoa, que é exatamente isso que o Rodrigo falou. Legal. Alguma dúvida aqui, gente? Não, tô ok. Então, Tranquilo. alguma dúvida, a qualquer momento, tá bom? Maravilha. Então, problema. Aqui da etapa. Aqui é de problema. Então, de novo, não é você que você. É você chegar que tipo de pergunta aqui. Então, por exemplo, considera seu processo. Você está feliz com da forma que hoje? Você tem facilidade para trabalho dessa forma? Só um No caso de instantinho. você. A Camila tá travando aqui para mim. Tá travando para vocês também? Também, cara, também difícil de escutar. Para mim também. Eu não sei se era só minha internet, por isso que eu não falei nada. Não, então, eu acho que talvez tenha um problema de conexão. Camila, você tá aí ainda? Mas deixa eu fechar tudo. Começou agora, na parte do problema, a cortar um pouco a sua conexão. Eu acho que meu marido fechou a porta lá de onde está o roteador. Deixa eu ver. Agora melhorou, parece. Oi? Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Aparentemente. Sim. Vou cortar de novo, você me ouviu? Isso. Cortou. Cortou. Peraí. Tava desse jeito aqui. Eu mudei minha mesa de lugar e a conexão ficou melhor. Vê se melhorou agora, gente. Eu mexi no roteador lá, vamos ver. Agora dá uma melhorada. Agora tá bacana. Ai,
desculpa, mas putz, eu tenho uma internet super boa aqui, não sei por quê. Mas vamos lá. Então, eu não sei então, se vocês ouviram, na dúvida eu vou voltar a falar sobre a parte do problema. Então, a ideia aqui é que ele traga para a consciência que existe um problema, que ele perceba que existe esse problema, e não a gente fale para ele que tem o problema. Muitas vezes a gente sabe que ele tem o problema, a gente sabe qual é o problema, mas a ideia não é você falar, é ele concluir isso através das suas perguntas. Então, você vai fazer perguntas que a resposta para aquela pergunta vai evidenciar que ele tem um problema. Então, perguntas como essa: se você tem um processo eficiente, se você está feliz com os resultados que alcança, se tem facilidade em realizar o trabalho dessa forma. Então, no caso de vocês, se ele tem lead suficiente para chegar nos resultados que ele precisa, se ele está atingindo os resultados. Então, as informações que a resposta dele vai ficar muito óbvio, vai ficar lá na frente, vai ser chato ele falar que não tem o problema, entendeu? Porque realmente você vai fazer ele admitir que existe aquele problema. Algumas dicas aqui para essa etapa de problema. Primeiro, é óbvio, né? Procurar entender o negócio do cliente, fazer um diagnóstico prévio, porque a ideia das perguntas não necessariamente é que você descubra qual é o problema que ele tem. Na maioria das vezes a gente já sabe qual é o problema que ele tem, mas trazer para a consciência dele. Então, fazendo esse diagnóstico, fica muito mais claro qual que é o problema que a gente vai focar. E lembrando que o problema que ele traz para a gente nem sempre é o problema pelo qual você vai fazer a venda, tá? Então, vou dar um exemplo meu da consultoria de vendas. A maioria, olha, chega a mais de 80% dos prospects que chegam querendo comprar treinamento, tá? Treinamento não é nem 30% da receita da nossa consultoria hoje. Então, o que acontece? A pessoa chega por treinamento porque a dor que ela sente é aquela, né? Mas é através das perguntas de problema que eu evidencio para ela que o problema não é treinamento, entendeu? Não é com treinamento que vai resolver. Ele tem um outro problema. Ele tem um problema, por exemplo, na regra de comissionamento do vendedor. Ele quer que o vendedor vá para um caminho, mas a comissão dele leva ele para um outro caminho. Então não adianta ele dar treinamento de técnicas de vendas para vender mais. Ele precisa resolver uma outra questão, tá? Então é na etapa do problema que a gente evidencia isso. Alguém consegue pensar em algum bom exemplo de pergunta de problema aí para a realidade de vocês? No meu caso específico, o que eu ofereço hoje? Eu ofereço consultoria de mídia de performance. Então, para a gente atrair tráfego qualificado para os meus clientes. Então, o problema que eu falo justamente, hoje você tem dificuldade em atrair acessos qualificados, hoje você precisa ter bastante acessos para gerar um lead. Quantos leads hoje você precisa para gerar uma nova venda? E aí eu verifico com ele baseado nisso. Por exemplo, quantos leads você precisa gerar hoje para gerar uma nova venda? É Isso. até mais uma pergunta de situação, né? Aí ele vai responder, eu preciso gerar tantos. Aí a pergunta de problema seria mais as primeiras que você falou, né? Com esse volume, você atinge os resultados que você precisa? Você acha que você precisa atrair mais leads para atingir esse resultado? Então, de fato você fazer com que a resposta dele fique bem clara que ele tem um problema. Tomar cuidado para na tua pergunta, você não fazer uma pergunta onde você já fala o problema, e aí a resposta dele pode ser simplesmente um sim ou não, sabe? Então é legal você elaborar a pergunta de um jeito que fica bem difícil dele fugir de admitir que ele tem aquele problema. Então, Entendi. pensando nesse roteirinho que você falou, talvez dê para você elaborar um pouquinho mais em como você faz uma pergunta mais aberta, que ele possa desenvolver a resposta, evidenciando que ele tem um problema. Não sei se deu para entender, Wesley. Sim, entendi. Legal. Então, a etapa de problema, a ideia é essa, ficar bem claro que ele tem
que ele tem um problema, sabe? Aquilo, no exemplo que eu dei lá da consultoria, mas teus vendedores, aí na situação eu pergunto, mas teus vendedores fizeram treinamento, o resultado estava bom, de repente ficou ruim, o que que mudou? E aí eu vou fazendo o diagnóstico e aí eu identifiquei que o problema é remuneração variável. Aí eu não falo para ele, o problema é remuneração variável. Aí eu começo a gente tem um mapa, né, do nosso SPIN aqui prévio, então começo a resgatar as perguntas que levam ele a concluir que a remuneração variável pode ser o problema que ele precisa focar. Aqui, uma boa dica é tomar cuidado para você não fazer perguntas em que a resposta possa ser sim ou não, porque pode estragar totalmente o teu processo de vendas. O ideal é você fazer perguntas mais abertas, em que a pessoa vai desenvolver um pouquinho mais a resposta, exceto se for uma pergunta que vai ser impossível ele responder que não, mas é um cuidado que vale a pena ter em mente, tá? Eu tenho que falar que é aí que mora um pouco da necessidade do CRM. Tipo, empresas que trabalham com maior volume de vendas têm que usar um CRM obrigatoriamente. E venda consultiva também, como vocês vão fazer, também é importante. Tem CRMs gratuitos para isso hoje. Tipo, cara, dá para você usar o Trello como CRM, mas tem o Nectar CRM também, que é fenomenal, que é daqui de Goiânia também, inclusive. Você fez o webinar com o João, não fez? Então, o Nectar é gratuito. Então, ele tem um plano gratuito, é Nectar de Nectar mesmo, de abelha, sei lá, CRM, que é importante para vocês documentarem, né? Então, talvez você está fazendo um call com o cliente e você está anotando os problemas que você levantou. E por que isso é tão importante? Acho que talvez eu atropele de falar isso, mas quando você chegar lá na fase final e ele levantar alguma objeção que você que ele admitiu que era um problema, por exemplo, mas eu não vou investir agora. Aí você olha, fulano, mas você não falou para mim que era um objetivo seu resolver esse problema nos próximos 3 meses? Ainda nos próximos 3 meses? Por quê? Porque você anotou que ele disse na primeira reunião que ele queria resolver ainda naquele prazo. Então, o CRM faz toda a diferença por causa disso. Exatamente. Perfeito. No final das contas, as perguntas que você vai pensar, porque o SPIN a gente pensa um pouco antes, né? É claro que sempre surgem as coisas na hora, mas existe uma etapa de planejamento, de você pensar, legal, quais são as perguntas de situação que são importantes para mim? Quais são as perguntas de problema que são importantes para mim? As respostas dessas perguntas, elas têm que estar anotadas em algum lugar. Com certeza é super importante o CRM. Muito bem colocado, Rodrigo. E o SPIN, a ideia é toda a informação que eu capturei na etapa anterior, eu uso essa informação como arsenal para as etapas seguintes. Você constrói um raciocínio. E aí, inclusive, no processo de contorno de objeção, como o Rodrigo falou. Então, contornar a objeção, muitas vezes, nada mais vai ser do que dar alguns passos voltando no teu processo de vendas. Então, peraí, ele falou que tinha aquele problema. Então, mas você falou que tinha alguma coisa mudou, isso deixou de ser uma prioridade para você, e aí você volta algumas etapas e faz de novo ele trazer para a consciência aquilo que ele falou. E existe vocês já leram o livro Armas da Persuasão, do Cialdini? É um livro muito bom que fala de gatilhos mentais, né? Existe um gatilho, um viés nosso, que ele chama do compromisso e coerência, que as pessoas tendem a continuar, manter o padrão de comportamento. Então, se lá no início do teu processo de vendas, a própria pessoa falou, não foi você, a própria pessoa falou que ela tem um problema, as chances dela mesma se contradizer lá na frente é muito menor, tá? Então, o princípio do compromisso e coerência, o SPIN é suportado muito por isso, porque quando a própria pessoa fala, ela tem poucas chances, tem a tendência natural de evitar se contradizer, de manter o padrão de comportamento. Legal. A etapa de implicação, alguém faz ideia do que significa? Eu acho que é o menos intuitivo aqui. Pessoal, alguém quer Marcos, falar você alguma que não coisa? falou nada. A gente está gesticulando para não atrapalhar o áudio. Então, na realidade, não tenho a menor ideia que possa ser essa implicação.
Ó, eu admito que também a primeira vez que eu conheci o Spin também não tinha a menor ideia, não é tão intuitivo, né? Mas o que a etapa de implicação vai tratar? Vai tratar das consequências do problema. Então, a ideia é tangibilizar, mostrar o impacto negativo que aquele problema gera. Então, lá no problema, eu já sensibilizei ele um pouco. Aqui na implicação, a gente fala que é o momento de maximizar a dor do cliente. Sabe, você pega o bico do peito do cara e torce com toda a força, aquele roxo que ele tá e se aperta com toda a força. Essa foi muito boa. Pessoal, eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se aqui todo mundo aqui chegou a ler toda a copy ou assistir ao vídeo de vendas aqui do curso que vocês compraram, né? Mas eu fiz muito isso, a questão da implicação, né? De falar assim, cara, se você não entrar, não agir hoje, amanhã não vai mudar nada na sua vida. Só que daqui 30 dias vai vir um sentimento assim assado. Eu não lembro exatamente como foi que eu falei. E daqui um ano, tudo vai ter mudado, o mercado vai estar totalmente diferente e você vai ter que começar do zero que você poderia ter começado hoje. Então, tipo, eu comecei a implicar o futuro negativo, né? Então, você está no presente negativo, acho que eu expliquei desse quadrante na última aula. Você está vivendo um presente negativo e o presente negativo só leva ao futuro negativo, a menos que você transforme ele em um presente positivo. Então, acho que a parte da implicação está totalmente relacionada com isso. Perfeito. Exatamente. Então, quando a gente pula a etapa de implicação, gente, fica muito mais difícil contornar a objeção lá na frente. Tá? Eu já vi pessoas aplicando o SPIN de forma bem regrada, mas achar que já está vendido, né, na etapa do problema e pular a etapa da implicação. Só que é na etapa da implicação que de fato a gente toca o sentimento da pessoa. Então, aqui a gente vai procurar fazer perguntas que vão materializar a consequência daquele problema para ele. Exatamente isso que o Rodrigo falou. O que a pessoa vai perder? O que ela vai deixar de ganhar? Ou qual é o resultado negativo que ela vai ter. Então, quanto tempo você economizaria com o novo processo? Qual a perda de receita que isso te causa? Qual o custo que essa operação possui? Você não batendo a sua meta, o quanto que a sua empresa perde de receita, o quanto a mais você precisa trabalhar em horas para conseguir chegar no mesmo resultado, quanto tempo você precisa ficar longe da sua família. Então, você pode ter uma gama de perguntas muito amplas, mas a ideia é maximizar, de fato, a dor do cliente. Algumas dicas aí para trabalhar em implicação é sempre que for possível materializar essa consequência do problema com valores, custos e prazos. Tá? Então, sempre que for possível colocar um valor financeiro, ótimo. Se não for, mesmo assim, trabalhar com custo, trabalhar com prazo, o Rodrigo colocou, ele foi específico na hora que ele falou do futuro. Se você não fizer isso hoje, você vai ter um problema daqui 30 dias, daqui um ano. Então, sempre que você quiser conseguir materializar, é legal. Para ajudar a gente a pensar nessas perguntas de implicação, essas 3 reflexões que estão aqui ajudam muito, tá? Então, pensar o quanto que ele vai perder se ele não adotar a sua solução, ou quão sensível ele está na hora que você coloca o problema para ele. Ele consegue fugir dessa situação? Ele consegue resolver de outra forma? Então, quando a gente reflete sobre isso, é um bom caminho mental para a gente chegar aí nas possíveis perguntas de implicação. E, é claro, lembrar sempre de conectar com as informações que foram dadas anteriormente. Né? Não é simplesmente você ter um roteiro de perguntas que não importa o que a pessoa responda, você vai continuar com aquela linha de perguntas. É um trabalho, né, de botar a cabeça para trabalhar mesmo, com base no que a pessoa já respondeu, no teu arsenal ali de perguntas de implicação, você vê aquilo que faz sentido. Beleza, gente? Show de bola. Então, a última etapa do SPIN é a etapa necessidade de solução, tá? Necessidade de solução. Qual que é o objetivo dessa etapa? É você mostrar a importância de resolver os problemas. Mostrar para ele que o problema dele tem solução. E adivinha quem vai resolver? A solução é quem? É você, né? Sua empresa, teu negócio, obviamente. Então, esse é o objetivo da necessidade. Então, aqui você vai perguntar para ele coisas que vai fazer com que ele perceba de que, opa, aquele problema que traz essa importante consequência, essa grave consequência,
tem essa solução. Então, de que forma um processo mais eficiente, se você estiver vendendo um processo mais eficiente, ajudaria? O que isso te permitiria fazer que você não pode fazer agora? Esse exemplo da máquina não tem nada a ver aqui para vocês, mas quanto você aumentar, quanto mais de recursos você poderia investir para contratar mais pessoas. Então, a ideia, de fato, é mostrar ali como que os benefícios que a tua solução vai trazer para resolver aquela dor. Tem uma questão muito importante que é um perigo quando a gente fala da etapa de implicação. Qual que é o perigo? Existe um risco aqui que você foi tão bom, a Luciana que assistiu, ela foi tão foda, né? Foda não é palavrão, hein, gente? No problema e na implicação, que ele acha que o problema é grande demais, que não tem solução, que ele precisa arrumar a casa antes de contratar a tua empresa, entendeu? Putz, lascou, isso não tem solução ou não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, vou tentar umas coisas, eu mesmo fazer um negócio, aí depois eu te contrato. Então, isso é um risco real. Eu já caí. Travou de novo. Gente, travou para vocês aí? Travou. Tá. Agora travou mais oficial. Mas esse negócio que ela tá falando aí é um erro, eu ia até interromper ela para falar também. É um erro que eu já cometi demais. Eu já saí de muita reunião, tipo assim, terceira reunião presencial, negócio caminhando para fechar, e eu tinha levantado tanto problema que o cara virou para mim e falou assim: não, talvez a gente não tá em momento de growth, a gente tá no momento de inbound. Aí eu falei assim, caraca, velho, o que eu botei na cabeça desse cara para ele colocar as coisas, tipo, tão em bloquinhos, sabe? Não em uma solução de crescimento como um todo, sabe? Para ele, growth não era, tipo, nada daquilo do que ele precisava, sabe? Porque ele não conseguiu... Eu criei um problema tão grande na cabeça dele que não conseguia amarrar no final. Isso acontece muito falando de consultoria, né? No mundo de marketing digital, de uma forma geral. Porque a gente tem muito esse hábito de evidenciar tanto problema que chega uma hora que, falando principalmente de pequenas e médias, a maioria pequenas empresas, vamos colocar assim, que o cara tem só um analista e não consegue tocar, que ele fala, eu não estou preparado para assumir isso agora porque eu não tenho braço, e ele mesmo começa a levantar um monte de objeções porque ele começa a enxergar que o problema é muito grande. Que é tipo assim, eu tô lascado mesmo, eu não consigo fazer marketing digital, não é para mim, esse negócio é muito complexo, eu nunca vou conseguir fazer. E aí acaba que a gente entra muito nesse erro mesmo, tem que tomar muito cuidado. Legal, e como que a gente toma esse cuidado? Porque falar é fácil, difícil é fazer, né? Como que a gente toma esse cuidado, gente? Aí algumas coisas que podem ajudar. Primeiro, a mudança do estado da etapa de implicação para a etapa de necessidade é uma mudança de mindset que a gente tem que provocar, tá? Enquanto na implicação a gente está com um mindset negativo mesmo, né? De foco no problema, na necessidade, as nossas perguntas têm que ter um enfoque positivo, ter um mindset positivo. Como que a gente cria esse mindset positivo? Vendendo a experiência futura dele, fazendo ele se imaginar lá na frente, depois, não durante, depois que o problema tiver resolvido. Fazer ele se visualizar aqui, ó, no estado futuro positivo, tá certo? Então você vai falar para ele as coisas que ele vai ter, que diferença aquilo vai fazer depois que o problema tiver resolvido. Então você não vai focar nas perguntas de necessidade necessariamente na sua solução, né? Na ação em si, na ação de fazer uma landing page nova, na ação de você fazer CRO na página que já existe dele, na ação de você ter uma otimização da compra de mídia dele. Você vai focar, então, nos benefícios que isso vai trazer para ele conseguir se visualizar num resultado futuro. Então, o que ele vai colher depois que esse problema tiver resolvido? Ele vai poder, por exemplo, como eu disse, gastar energia
com outras coisas que são mais importantes para ele, ele vai poder desenvolver outras coisas, ele vai poder crescer a empresa dele, contratar o primeiro funcionário dele. Nossa, imagina que bom vai ser, né, quando a gente, nos primeiros talvez demore um pouco mais, mas a gente tiver os primeiros entregáveis e você gerar 20% a mais de leads e puder contratar teu primeiro funcionário. Olha, você não vai precisar mais atender o telefone da tua empresa. Ou você transformar a ideia, na verdade, até você transformar isso em pergunta, né? Mas seria essa mensagem que a gente vai passar. Para fazer isso, gente, tem uma palavra mágica. A etapa de necessidade de solução tem uma palavra que assim faz toda a diferença entre você ter o cara ainda no estado negativo e você conseguir trazer ele para o mindset positivo. Vocês fazem ideia qual que é essa palavra? Alguém quer chutar? Não. Não! Mas é claro que não. Vai, Rodrigo, você então. Chuta aí uma palavra. Talvez transformação? Não sei. Bom chute, mas não. Foi um bom chute? Não é, Então, mas foi um bom chute. Foi um bom chute. Ó, a palavra mágica é imagine. Imagine ou imagina. Por quê? Quando você fala para a pessoa, imagina quando aí você coloca a pessoa se coloca realmente naquela situação futura. Gente, parece uma pequena besteira, mas isso aí vocês podem ler os livros de venda tudo, entendeu? Que isso não vai estar escrito em lugar nenhum. E nas vezes que a gente, de fato, lembra e usa isso nos nossos processos de vendas na Actavox, e a gente faz treinamento ou trabalha com uma equipe de vendas e as pessoas de fato usam, você percebe nitidamente que diminui muito cair nesse erro da pessoa não sair do estado negativo para o estado positivo. Então, lembrem, quando vocês forem formular as perguntas de necessidade de solução, de usar a palavra imagina. Imagina quando você estiver naquela situação, como você vai se sentir? Você fazer ele se sentir agora os benefícios de quando ele tiver aquele problema resolvido. Fez sentido, gente? Spin? todo sentido. Sim. Todo sentido. E eu sei que falar que o Bruce Willis era fantasma depois que o sexto sentido acaba, né? É feio, mas meu segundo chute ia ser imagine. Porque eu uso muito isso em copy. Eu passei para o pessoal meu curso de copy aqui também, foi um bônus para o pessoal. E a gente vai até falar sobre aquele documento de copy ainda hoje, tá, pessoal? Sobre uma construção e uma entrega dele eficiente para o cliente. E lá eu tenho os modelinhos, né, que eu uso. Aí tem uma parte lá onde eu coloco bastante. Imagine como seria ter, tananana, e geralmente é a solução. Tá na parte da transformação. Então, tipo, acho que por isso também você falou que foi um bom chute. Foi, ótimo. Eu quero esse curso de copy, nem vem. Eu vou te passar. Na verdade eu tô melhorando ele. Porque eu fiz um MVP dele e ficou muito bom e tive uns feedbacks bons e feedbacks de melhoria. Então agora eu tô melhorando ele para levar para o mercado de novo. Aí a gente faz uma parceria aí de LinkedIn e Mercado Rec. Maravilha. Legal. Então, assim, gente, com relação ao spin, né? É uma coisa muito, muito simples de entender, muito mais difícil de aplicar. A diferença entre... eu imagino que ninguém está aqui querendo ter um diploma de Master de Vendas, né? E de nada disso. Vocês querem dinheiro no bolso. Então, a diferença entre você ser um professor de spin selling e você ganhar dinheiro com spin selling está na prática. Então, o mais importante não é nem essa meia hora de bate-papo nosso aqui. O mais importante é vocês, então, agora pegarem essas informações, pegar cada etapa do spin, refletir isso em perguntas e começarem a testar de verdade, ter disciplina de execução, né? Começarem a testar de verdade, fazer as perguntas, seguindo essa sequência lógica e aí, né, medir os resultados e ver o que deu certo e testar sempre novas perguntas. É isso que vai fazer a grande diferença. Um resumo de um livro aí que vocês iam demorar um dia ou de um dia uma semana para ler em meia hora.
nesse slide aqui eu coloquei outros 2 livros que eu acho bem importantes para a gente que está querendo, né, desenvolver a habilidade em vendas e persuasão. Então, é o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Alguém já leu esse livro? Sim, Eu já. esse livro é maravilhoso. Eu li esse livro acho que no terceiro ano do ensino médio. Que não tem muito tempo Ah, também. Que não tem muito tempo também, né? Mas esse livro é fenomenal, fenomenal. E a receita previsível, cara, a receita previsível é tipo assim, a cantada ideal para chegar em qualquer startupeiro, sabe? Eu acho que é a cantada ideal para iniciar uma conversa com qualquer startupeiro, porque é um livro que está no hype. no caso de vocês, né, gente, é mais importante ainda, porque as etapas do processo de vendas têm tudo a ver com a geração, né, de leads lá para o marketing digital. E, enfim, vocês estão nesse mercado, vocês estão dentro dos termos SDR, né, do Receita Previsível e tudo mais, mas eu acho que beber da fonte direto vai ser muito bom. Se